Olá, amigos, companheiros, colegas, professores, educadores e todos aqueles que, como eu, são comprometidos com a educação. E eu quero responder hoje a uma pergunta que não quer calar entre professores e pais. Qual a idade de levar os nossos filhos para a escola? Cada vez mais a escola oferece a educação mais cedo. Eu me lembro de começar na escola aos 5 anos, no famoso prezinho. Mas hoje a educação infantil, muito mais desenvolvida, nos oferece um atendimento às crianças desde o seu nascimento. E vamos falar aqui com aqueles que têm essa possibilidade de escolher o momento de levar seu filho na escola. Porque muitas mães não têm essa possibilidade. Ela tem que voltar a trabalhar e o filho vai ter que ter uma creche ou ela vai ter que conseguir alguém que cuide dessa criança. Mas se você tem a hipótese de escolher o momento da sua criança entrar na escola, vão aqui algumas dicas importantes. Primeiro de tudo, já saiba que a opinião da pedagogia, dos professores e a opinião dos médicos são diferentes. Eu sempre levo em conta muito esse guia americano de como cuidar do seu filho, né? É um glossário sobre o que deve se fazer ou não com as crianças. E os médicos sempre pedem que as crianças cheguem na escola um pouco mais tarde para evitarem as doenças que acontecem na aglomeração de muitas crianças. Nós, pedagogos, já não acreditamos nisso tão profundamente. Se eu pudesse escolher a idade inicial de uma criança começar na escola, eu diria que hoje, há 1 ano, já seria bem necessário que ela frequentasse pelo menos meio turno dentro de uma creche ou de um ambiente de aprendizagem. Por quê, professor Max? Porque as interações que a escola pode promover com a sua criança vão desenvolver muito a sua marcha, a caminhada, a sua expressão oral, ou seja, a fala, a apropriação das palavras, a forma com que ela se comunica, a relação social. Então, hoje, é muito importante que essa criança chegue cedo. Mas, Max, isso pode gerar algumas doenças. Isso faz parte da própria construção desse indivíduo. Então, gente, chegar cedo é ótimo. 1 ano, idade ideal. Se você tem a possibilidade de deixar seu filho metade do turno na sua casa, com você ficando ótimo, mas com alguém cuidando, né? Alguém que você também possa fazer interações e metade do tempo na escola, nossa, isso seria o cenário ideal. A partir dos 3, 4 anos, a escola integral infantil vai oportunizar experiências 1000 para essas crianças que talvez em casa não sejam tão prazerosas. Portanto, não tenha tanto medo. As escolas infantis de hoje têm muita qualidade e oferecem coisas que a gente não acredita. E eu quero contar a minha história, né? Porque, para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho, quando nasceu, logo a minha esposa teve que voltar a trabalhar e eu me recordo que aos 5 meses ele entrou na escola. Uma, porque a minha esposa teve que trabalhar e segundo, porque eu acreditava também muito nisso, como acredito na escola infantil. Me lembro da minha mãe passar 2 meses sem falar comigo. Porque foi o primeiro neto dela e ela acreditava que aquela criança, a minha esposa ia começar a trabalhar, ela ia poder ficar com a criança, né? A avó cuidar da criança, ela já estava feliz, com os olhos brilhando, pensando em passar o dia cuidando da criança enquanto os pais trabalham. Porém, aos 5 meses, lá se foi o Guinter, meu filho, para a escola. E minha mãe ficou muito magoada. Ele ficava meio turno na escola, meio turno em casa, ela podia interagir, mas mesmo assim aquilo chateava muito ela. E eu vi que não adiantava o que eu falasse para ela, porque os padrões dela eram os padrões do passado, onde a gente chegava na escola muito mais tarde. E levar uma criança tão pequenininha para o ambiente escolar, na cabeça dela aquilo não fazia sentido. Eu esperei um tempo e depois dele estar 4, 5 meses na escola, eu resolvi combinar com a professora da minha mãe e passar lá um período com ele, observando as atividades. E levei minha mãe, cheguei na minha mãe, ainda muito safado que sou, e disse, mãe, olha, eu preciso te levar na escola que eu quero que tu observe tudo, porque vai que essas meninas estão fazendo alguma coisa com meu filho, eu preciso que tu fique de olho, mãe. E lá se foi a minha mãe olhar a criança. Passou a tarde observando aquelas atividades. Quando eu voltei para pegar os 2 na escola, fui recebido pela mãe com um beijo e com um abraço, que me disse assim, meu filho, agora eu entendo. O que essas meninas fizeram aqui com o meu neto essa tarde são coisas que eu não saberia fazer. Então, dá para conviver tudo dentro da nossa casa. E naquele momento,
Ela compreendeu que no mundo de hoje as crianças precisam estar mais cedo se integrando e realizando atividades que gerem mais aprendizagem, que gerem mais desenvolvimento, que gerem mais evolução e mais desenvolvimento socioafetivo. Um beijo no coração de todos.